Capítulo 99 Lança rápida. Esse pensamento causou que Rongonzi congelasse de repente. Ele se lembrou de olhar para o punho dilacerador de ossos e órgãos, e lembrou que a essência deste punho dilacerador de ossos e órgãos era a vibração. Vibração. Céus! Este menino! O pombo de Adão de Rongonzi ficou espasmado. Este garoto não deveria ter aprendido o punho dilacerador de ossos e órgãos. Era impossível. Embora a verdadeira vibração da essência verdadeira tenha sido mencionada no pergaminho de Jade punho dilacerador de ossos e órgãos, não havia dito como treinar essa verdadeira vibração da essência verdadeira, tinha faltado a parte básica mais essencial. O punho dilacerador de ossos e órgãos estava incompleto em 70%, e também era uma habilidade marcial de grau terra. Mesmo um imortal seria impotente para fazer qualquer coisa. Se Lin Ming fosse realmente capaz de cultivar essa habilidade, então mesmo estes gênios monstruosos não seriam mais que fracos e pálidos na frente dele, ele simplesmente seria a reencarnação de deuses imortais e demônios infernais. Menino, aquela técnica de vibração que você usou há um momento, de onde você aprendeu? A voz de Rongonzi tinha uma pitada de tremor, obviamente, ele estava muito perturbado e inquieto. Ele não conseguiu se acalmar depois de experimentar algo assim. Isso significava que não só Lin Ming tinha um coração superior de artes marciais, mas também conseguiu compreender sua própria intenção marcial. Não só isso, mas ele era um maravilhoso prodígio monstruoso e genial com uma percepção que desafiava a vontade dos céus. Para esse tipo de gênio, qualquer talento era simplesmente nuvens flutuantes. Que esses monstruosos gênios podiam realizar o impossível com as próprias mãos, que tipo de conceito era esse? Rongonzi nem sequer se atrevia a imaginar. Lin Ming disse com sinceridade, eles foram algumas sugestões que eu peguei no pergaminho de Jade punho dilacerador de ossos e órgãos. Ele não planejou ocultar nada para começar. Na verdade, ele nem conseguiu esconder. Mais cedo ou mais tarde, seria exposto, a menos que ele nunca usasse essa habilidade. Mas a verdade era que, mesmo que ele fosse exposto, era impossível ensinar ou explicar coisas como habilidades marciais ou métodos de cultivo sem o pergaminho de Jade. Somente alguém que alcançou o estágio de grande sucesso dessa habilidade marcial ou método de cultivo seria capaz de copiá-lo, então Lin Ming simplesmente não se preocupou que alguém iria desejar isso. Mencionar o punho dilacerador de ossos e órgãos só aumentaria o número de fichas em sua mão e fazer com que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios e o Príncipe Herdeiro fossem ainda mais protetores dele. Desta forma, ele estaria ainda mais seguro. Depois de ouvir a afirmação de Lin Ming, Rongonzi não conseguiu falar por muito tempo. Ele simplesmente olhou para Lin Ming como se estivesse olhando para um monstro. A mãe de quem ousaria mencionar ou desprezar o talento marcial de Lin Ming novamente. Este Lin Ming era o talento mais anormal nos últimos 100 anos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Havia apenas Qin Shengchuan que poderia comparar com Lin Ming, além disso, ela não seria necessariamente melhor. Gênio monstruoso sem igual, Rongonzi finalmente deu sua avaliação depois que ele ficou sem palavras por um longo tempo. Lin Ming, na vida inteira, você é o melhor e mais notável e talentoso artista marcial que eu já testemunhei. Embora seu talento seja apenas um terceiro grau médio, você pode compensar essa deficiência com sua intenção marcial etérea. Com isso, você pode ser considerado um talento de quarto ou quinto grau. Ainda assim, isso não seria nada especial o suficiente para atrair a atenção do Vale dos Sete Mistérios. Mas, sua percepção é aterrorizante demais, você pode praticar qualquer habilidade com o dobro do resultado e metade do esforço. Além disso, com seu coração de artes marciais puro e forte, você pode até mesmo compreender uma segunda intenção marcial. Nesse caso, mesmo o Vale dos Sete Mistérios não serão capazes de segurá-lo. Você chegará no ápice de toda a geração mais nova do continente da queda do céu.
Seu futuro é ilimitado. O que eu posso ensinar é limitado. Tudo o que sou capaz neste instante é ser o seu professor. Eu estava preparado para ensinar-lhe as habilidades com lança que eu aprendi, mas parece que não é mais necessário. Você tem sua própria compreensão de Spear Play, e eu tenho medo de que minha própria compreensão o afetará negativamente. Tudo o que posso te ensinar agora é o básico das habilidades com lança, bem como o método de cultivo com lança. Zezin, Spear Play é como uma dança com a lança, visto que para dominar uma lança você precisa mexer seus braços assim como suas pernas em movimentos milimetrados. Um momento atrás, quando eu lutava contra você, descobri que sua lança já é muito estável. Você poderia dizer que você alcançou um marco onde sua lança ainda é como uma estátua de metal fundido. Mas, sua lança não é rápida. Em meus 2 movimentos de lança, você só conseguiu contra-atacar um. Com este tipo de velocidade, você não conseguirá alcançar Julian. Uma lança estável que não pode alcançar a sombra de um inimigo é inútil. Lin Ming, apenas assista. Rongonzi virou-se e perfurou um tronco de árvore. As folhas de outono que já começaram a ficar amarelas e murchas imediatamente começaram a sussurrar e a cair. Os olhos de Rongonzi reluziam com um brilho de luz. A lança em sua mão disparou como uma cobra mortal. Xa. As sombras de lança cobriram o céu. Mesmo com a excelente visão de Lin Ming, ele não podia ver claramente a ponta da lança de Rongonzi. Ele só poderia usar a força de sua alma para alcançar os movimentos de Rongonzi. Com cada estocada da lança de Rongonzi, a ponta da lança perfurou uma folha que estava caindo, rapidamente virou-se e depois perfurou outra folha. Assim, havia uma série de folhas na ponta da lança. À medida que as sombras da lança apareciam por toda parte, as folhas que caíam começaram a desaparecer rapidamente com uma velocidade óbvia a olho nu. Ao longo de algumas respirações, Rongonzi tinha concentrado uma espessa pilha de folhas em sua ponta de lança. Finalmente, não havia uma única folha que tocasse o chão. Lin Ming não podia deixar de se impressionar com habilidades de lança tão maravilhosas. Era preciso saber que a ponta da lança de Rongonzi era muito grande, a parte mais larga era 4 dedos de largura. Mas estas folhas caídas tinham forma elíptica. Apenas o eixo longo tinha mais de 4 larguras de dedo, o eixo curto era apenas 2 larguras de dedo. Zezin, uma folha elíptica é algo como a curva na divisão da mesma, veja no link. Assim, todas as folhas caídas foram perfuradas pela ponta da lança através do lado comprido, caso contrário, a folha seria cortada ao meio. Lin Ming olhou para a ponta da lança de Rongonzi e realmente viu que as várias dezenas de folhas que estavam amarradas estavam em ordem consistente, era como se estivessem especialmente organizadas para ser assim. As folhas eram pequenas, e seu lado mais longo era apenas um pouco acima de 4 dedos de larguras, mas Rongonzi conseguiu perfurar com precisão todas as folhas que caíram nesta área e não cortou nenhuma das folhas. Esse controle de força fez com que Lin Ming se sentisse espantado. A lança de Rongonzi não era apenas rápida, mas ele tinha grande controle de sua força. Como dizia o ditado, 1 mês para usar uma vara, 1 ano para treinar um punho e mais tempo para praticar com uma lança. A dificuldade em empunhar uma lança era alta. Isto significava que para empurrar, a haste era longa, era difícil de dominar e difícil de controlar. Se Rongonzi estivesse fazendo isso com uma espada, teria sido muito mais fácil. A espada era mais rápida do que uma lança, e também era mais precisa. Mas uma espada não poderia comparar com a força de uma lança. Para Lin Ming, isso expandiu sua mente. Rongonzi disse, cultive sua lança assim. Pratique suas habilidades com lança para que você possa usar várias dúzias de estocadas de lança apenas no tempo de algumas respirações. Essas várias dúzias de estocadas de lança não devem ser cegas, mas cada movimento de lança deve ser preciso. Controle sua força até que você possa atacar e recuar livremente.
Estas folhas caindo são o método de prática apropriado. Estas folhas caindo são muito frágeis, elas serão cortadas se você usar muita força ou se seu pontaria for fraca. Se você puder ter essas várias dúzias de folhas completamente presas em sua ponta de lança, suas habilidades de lança terão chegado ao estágio de pequenos sucessos. Mas você só tem um mês de prática intensiva, levará muito mais tempo para praticar a lança. Não fale coisas sem sentido e morda mais do que você pode mastigar. Neste momento, não procure controlar a força, mas, em vez disso, você deve fazer tudo o que puder para maximizar sua velocidade com lança ao limite, para que você possa perseguir a espada de Julian. Eu entendo. Com este breve encontro com Rongonzi, Lin Ming se beneficiou muito. Bom? Pratique por si mesmo. Isso será suficiente para ter você ocupado por algum tempo. Mais tarde, voltarei para lhe ensinar o próximo passo. Obrigado, instrutor Hong. Não é necessário me agradecer. Agora eu estou te ensinando, mas depois não conseguirei nem ficar na fila para te ensinar. Rongonzi riu, lançou uma técnica de movimento e desapareceu na floresta. Depois de Rongonzi ter desaparecido, Lin Ming assistiu às folhas amarelas na árvore. Ele apertou o arco-íris penetrante em sua mão. Sua velocidade de lança realmente não era boa. Mesmo que suas habilidades de lança fossem rápidas e ferozes, não teriam sentido se não pudessem alcançar Julian. Bang! Lin Ming perfurou a grande árvore e as folhas grossas começaram a cair. Lin Ming olhou para essas folhas e a lança em sua mão começou a estocar rapidamente. As folhas foram rasgadas pela lança de Lin Ming. Embora ele quisesse prender essas folhas em sua lança, não era uma tarefa simples para constantemente fazer isso. Durante o tempo em que as folhas caíam suavemente, muitas vezes caíam em círculos. Durante esse breve período de tempo, ele teve que empurrar sua longa lança no centro de uma folha e ter a ponta da lança penetrando no longo eixo da folha. Só então ele poderia prendê-las na lança. Mas por enquanto, Lin Ming estava longe de chegar a este estágio. Depois de várias dúzias de folhas que tinham caído, Lin Ming dividiu algumas no meio, e alguns caíram no chão. Havia apenas algumas que pendiam na ponta da lança de Lin Ming. Talvez eu devesse começar por algo mais fácil. Eu não deveria usar uma folha elíptica tão pequena para praticar. Pensou Lin Ming. As pequenas folhas elípticas eram muito difíceis agora. Escolheu outra árvore diferente. As folhas desta árvore tinham a forma de coração e eram do tamanho de uma palma, independentemente de qualquer ângulo, contanto que a lança atravesse o centro, ele poderia amarrar as folhas na ponta da lança. Esta árvore é boa. Vou praticar com ela. Dia após dia, Lin Ming ia passar as manhãs temperando seu corpo na cachoeira da Lagoa Glacial. Ele colocou a dificuldade no 9º nível para levar seu corpo ao limite, para que ele pudesse experimentar sua intenção marcial etérea. Durante a tarde, ele passava seu tempo treinando com sua lança, e à noite ele treinaria a divisão do fluido como sedã e cultivaria sua fórmula do verdadeiro caos primordial. 10 dias passaram em um piscar de olhos. A intenção marcial etérea de Lin Ming estava se tornando cada vez mais estável. Para entrar no primeiro momento, ele empurraria seu corpo para o limite, e depois, apoiando-se com as pílulas de alto nível de recolhimento da alma e as pedras de essência verdadeira, ele poderia entrar lentamente na intenção marcial etérea sob essas condições difíceis. Depois, tão longo quanto Lin Ming meditava sob a cachoeira da Lagoa Glacial, ele poderia entrar espontaneamente no estado de intenção marcial etérea. Depois de cultivar no estado de intenção marcial etérea por um longo tempo, a fórmula do verdadeiro caos primordial de Lin Ming finalmente entrou no 2º nível. Sua verdadeira essência tornou-se ainda mais espessa e sua força e velocidade também aumentaram. Durante aquela noite, Lin Ming sentou-se sozinho em seu quarto e meditou por um longo tempo, ajustou sua mente para a condição mais pacífica e tranquila que ele conseguiu.
Então, lentamente, ele tirou a recompensa que ganhou de ocupar o primeiro lugar no exame de entrada à pílula da medula do dragão dourado carmesim. A pílula de medula do dragão dourado carmesim foi criada misturando a medula óssea de um dragão de ouro carmesim com muitas ervas medicinais preciosas, e depois refinando-os todos juntos. A medula do dragão dourado carmesim era inestimável, preciosa e difícil de encontrar. As outras ervas medicinais raras e preciosas também eram de alta qualidade e raras. Não só tinha isso, mas para refinar essa pílula exigia um alquimista de primeira classe. Um alquimista deste nível geralmente vinha de uma grande seita, era impossível para uma pessoa comum até mesmo vislumbrá-los, e muito menos pedir que eles saíssem criando essa pílula. Mesmo que eles saíssem, as taxas sozinhas seriam esmagadoramente caras. Portanto, o reino da fortuna do céu nunca produziu uma pílula da medula do dragão dourado carmesim. Nem mesmo a família real poderia comprá-la, pois seu valor simplesmente não poderia ser medido com ouro. Em seguida, Lin Ming tirou um símbolo de inscrição, símbolo de cura do espírito inferior que preparou antecipadamente. Ele treinou duro por meio mês para criar esses dois símbolos de cura do espírito inferior. O primeiro já havia sido usado na pílula serpente ouro avermelhado e o segundo foi preparar esta pílula da medula do dragão dourado carmesim. Normalmente, um artista marcial só poderia absorver uma pequena parte da eficácia de uma pílula e o resto se dissiparia. Mas os símbolos que Lin Ming elaborou poderiam controlar e estimular essa pílula. Com isso, os efeitos da pílula não se esvairiam no corpo de um artista marcial e, em vez disso, se penetrarão e com isso serão absorvidas. Desta forma, a eficácia da pílula aumentaria várias vezes. Lin Ming esmagou o símbolo de cura do espírito inferior na mão dele. O papel de símbolo transformou-se em uma chama vermelha brilhante que imediatamente voou para a pílula da medula do dragão dourado carmesim e começou a se integrar com ela. Em poucas horas, um símbolo de inscrição em forma de chamas apareceu no centro da pílula.